Olá, você está no canal Matemática Simples Assim. Eu sou a professora Gorete. Hoje nós vamos estudar alguns exemplos do estudo do sinal da função quadrática. Inicialmente, vamos ver um dispositivo prático, muito simples, para fazer o estudo do sinal da função quadrática. Esse dispositivo prático tem 3 casos, que são os casos possíveis para o estudo do sinal. Quando o delta é maior que zero, que vai ter dois itens, né? O delta maior que zero. Nesse primeiro caso, nós temos quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. Nesse caso, o esboço do gráfico será dessa forma. Se o A for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. E no estudo do sinal, nós vamos verificar quando os valores do f de x ou y, eles são maiores que zero, quando esse valor será maior que zero, quando ele será igual a zero ou quando será menor que zero. Na parábola com a concavidade para cima, nessa parte nós temos a parábola acima do eixo x. Então, é positivo o y acima do eixo x. Aqui também nós temos a parábola acima do eixo x. Então, também é positivo. A parábola só está negativa nessa parte que está entre as duas raízes, entre os dois zeros da função, o x1 e o x2. Então, aqui ela é negativa. O estudo do sinal é dessa forma. Quando nós vamos escrever o estudo do sinal, basta colocar os zeros da função aqui, onde tem x1, você coloca aquele zero que for menor, e no x2 o zero da função que for maior. Então, aqui é só seguir o modelo, podemos dizer assim. Se o A for menor do que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Nesse caso, ela será negativa nos valores que são menores que x1, que é um dos zeros da função, e maiores que x2. E será positiva nessa parte, entre os dois zeros da função, que ela está acima do eixo x. E aqui está o estudo do sinal, o modelo para a gente seguir. No segundo caso é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a função só tem um zero. x1 é igual a x2. Podemos dizer que ela tem um zero real ou ela tem dois zeros iguais. E aqui o estudo do sinal é muito simples. Essa função ela não será negativa porque a parábola ela não vai ficar abaixo do eixo x em nenhum momento. Então, ela não tem valores negativos para o f de x ou y. F de x é maior que zero para x diferente de x1, que é igual a x2 também. E f de x é igual a zero para x igual a x1. Quando A é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Sim, detalhe importante. Quando o delta é igual a zero, a parábola só vai intersectar o eixo x uma vez, em um ponto, que é justamente no zero da função. Então, nesse caso, ela não terá valores positivos. Ela terá valor igual a zero, que é o zero da função, e valores negativos. Aqui é um modelo para você seguir. Quando você for fazer o estudo do sinal, se o delta for igual a zero, ou vai cair nesse item aqui A maior que zero, ou nesse A menor que zero. Então, você vai seguir o modelo. O esboço do gráfico será assim e o estudo do sinal será dessa forma. É muito simples. No terceiro caso, é quando o delta é menor que zero. Quando o delta é menor que zero, ou a função é positiva ou ela é negativa. Se o A for maior que zero, o f de x será positivo para qualquer x real, porque a parábola terá concavidade para cima e os valores de f de x serão sempre positivos. Se o A for menor que zero, o valor de f de x será sempre negativo, concavidade da parábola é para baixo e os valores de y serão sempre negativos. Então, para fazer o estudo do sinal, basta calcular o delta, calcular o zero da função se houver, ou os zeros,
E depois é só escrever a expressão colocando, se houver zeros, colocando no lugar do x1 o zero da função, no lugar do x2 o outro zero que aparecer. Então é muito simples. Então agora aqui temos um exemplo. Esboce o gráfico das funções quadráticas e determine para quais valores de x pertencentes aos reais elas são positivas, iguais a zero, e negativas. Aqui ele está querendo que a gente faça o estudo do sinal. Então, nós vamos primeiro calcular o delta. Nesse primeiro exemplo, o A é igual a menos 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 8. Calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC. Nós temos o seguinte, no lugar do B, vamos colocar o 2, vai ficar 2 ao quadrado. No lugar do A é menos 1 e no lugar do C é 8. Calculando, 2 ao quadrado é igual a 4, menos 4 multiplicado por menos 1 é igual a 4, mais 4, vezes 8, mais 32. Então, aqui nós encontramos o delta é igual a 36. O delta é positivo, o A é negativo. Olhando aqui para os casos, nós vamos ver o seguinte. Se o delta é positivo, então ou o A é positivo também ou o A é negativo. Nesse caso, o delta é positivo e o A é negativo. Então, vai cair aqui nessa expressão, nesse esboço e nessa expressão aqui, nessas expressões. Então, agora é só a gente desenhar o esboço do gráfico semelhante a esse e escrever, fazer o estudo do sinal quando encontrar os zeros da função. É muito simples. Calculando os zeros da função, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, no lugar do b, vamos colocar 2, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes menos 1, que é o valor do a. Menos 2, mais ou menos. No lugar de 36, vamos colocar 6. Aqui é a raiz de 36, né? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 36, então, no lugar de raiz de 36, vamos escrever o 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Valor do x1. Menos 2 mais 6 é igual a 4. 4 dividido por menos 2 é igual a menos 2. x2, que é o segundo zero da função, menos 2 menos 6 sobre menos 2. Menos 2 menos 6 é igual a menos 8, dividido por menos 2 é igual a 4. Então, os zeros da função são menos 2 e 4. Fazendo o esboço do gráfico. Como o A é negativo, com cavidade para baixo, vai intersectar o eixo x duas vezes. Os zeros da função são menos 2 e 4. Para fazer o estudo do sinal, esses valores que são menores que menos 2, o f de x é negativo. Nos valores maiores que 4, o f de x ou y é negativo também. E aqui em cima ele é positivo. Então, o estudo do sinal é só escrever todas essas expressões aqui, só que f de x maior que zero para. Aí nós vamos escrever no lugar do x1 menos 2 e no lugar do x2 o 4. F de x igual a zero para x igual a menos 2 ou x igual a 4. No lugar do x1 eu coloquei menos 2 e no lugar do x2, 4. F de x menor que zero para x menor que menos 2 ou x maior que 4. Então, aqui, você apenas vai pegar esse modelo e no lugar dos zeros da função, você vai escrever os números que apareceram. Então, o estudo do sinal é apenas isso. Na letra B, f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 16.
o A é igual a 1, o B é igual a menos 8 e o C é igual a 16. Calculando o delta. Vou colocar logo os números. Menos, no lugar não vou colocar a fórmula, vou colocar logo os números. B ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, A, que é 1, e o C, que é o 16. Menos 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 16, menos 64. Então, o delta será igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós temos apenas um zero da função. E a fórmula ficará menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 8 sobre 2 vezes 1. Menos por menos vai dar mais. 8 sobre 2, 4. Aqui, o delta é igual a zero e o a é positivo. Vai cair aqui no segundo caso. No segundo caso, delta maior que zero e a positivo é esse primeiro item aqui. Então, é só fazer o esboço do gráfico. Nesse esboço, o zero da função é o 4. Então, ela vai ser, vamos escrever, f de x, ela vai ser positiva para x diferente de 4. No lugar do x1, ó, coloquei 4. E f de x vai ser igual a 0 para x igual a 4. Só isso. Na letra C. Na letra C, o A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 5. Calculando o delta. B ao quadrado menos 4AC. No lugar do B, 4. No lugar do A é 1. No lugar do C é 5. 4 ao quadrado é igual a 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 5, menos 20. O delta aqui é menor que zero. Então, não vamos encontrar o zero da função. Aqui vai cair no terceiro caso. No terceiro caso, se o delta for menor que zero e o a for maior que zero, a função será positiva para todo x pertencente a R, que vai ser justamente essa situação aqui. Se o a é positivo, a concavidade da parábola é para cima e o f de x será positivo para todo x pertencente aos reais. Então, você vai apenas olhar os casos, calcular o delta, ver qual o valor do delta, se o delta é positivo, negativo ou se é zero, se o a é positivo ou negativo, que no caso em matemática a gente chama a maior que zero, significa positivo, a menor que zero, negativo, e aí você vai observar qual desses casos, qual a situação, e assim fazer o estudo do sinal. Eram esses os exemplos de hoje. Bons estudos e até a próxima.